Olá, estamos chegando novamente aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Mais uma vez aqui recebendo um grande amigo, Capucci já está conosco aqui, Júnior Capucci, ele que é também da nossa área aqui de produção, né? Ele também teve durante muito tempo um estúdio de produção, trabalhou também com TV, com várias produções publicitárias e vai participar conosco hoje do Santiago Entrevista. Lembrando que nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br, para você que precisa de um site bem feito, né, um site profissional e quem sabe aí também uma boa rede social, um e-commerce, acessa lá www.5bits.com.br, parceira da TV Sete Lagoas há mais de 8 anos. E em breve vem aí um novo site da TV Sete Lagoas, isso mesmo. Estamos aí já trabalhando em um novo site, né, com 2 parcerias e teremos aí um site mais cheio de informações, com mais novidades. E eu acho que talvez até o Capucci talvez participe lá como colunista, né, já que ele também escreve muito bem. Nós vamos hoje fazer uma entrevista super diferente, vamos falar aí do lançamento do livro O Poder que o Universo Te Deu. Está aqui o livro presente, né, do Capucci, ele que escreveu esse livro recentemente, uma grande pesquisa, né, de vários anos, para trazer um livro bastante revelador. Capucci, é para mim uma satisfação muito grande ter você aqui de volta e para falar, né, de uma obra-prima, né, uma obra sua que eu acredito que possa ajudar muitas pessoas. Afinal de contas, pelo que eu vi aqui, você realmente fez uma baita de uma pesquisa, não é? Santiago, eu agradeço demais pelo convite, eu agradeço ao espectador e é uma satisfação muito grande estar aqui no estúdio novamente. Eu adoro esse ambiente e a companhia também é muito agradável. Eu sei que vai ser um papo muito, muito bacana. E é uma coisa assim nova para mim, né? Eu nunca me vi como escritor, não consigo me considerar como escritor de jeito nenhum, mas eu vi a necessidade de poder colocar no papel coisas que eu vinha estudando e vivenciando, e com a pandemia eu achei que fosse o momento certo de colocar isso no papel, mas eu não tinha essa pretensão, não achava que isso talvez fosse virar um livro. Minha esposa leu e gostou muito e falou: nossa, eu acho que as pessoas precisavam ler isso aqui. E aí, como eu vi amigos passando por momentos muito difíceis, todos nós passamos, eu passei por momentos muito difíceis, ainda passo por esses momentos, né? Então eu acho que dividir essas experiências com as pessoas é o que me motivou muito a procurar uma editora. Uhum. E eu não sei assim até te explicar como, mas essa editora surgiu na minha frente e em 4 meses ela publicou o livro para mim. Eu achei assim que era algo que precisava realmente acontecer. Ah, que bom. Vamos dividir aqui, porque, gente, eu quero dizer também que eu já li o livro, né, para que eu pudesse, né, comentar um pouco também com você. O Poder que Vem do Universo, você pode dividir em quais etapas, né? Porque você, pelo que eu vi aqui, você fez uma grande pesquisa, além das etapas aí de pesquisa, né, de elaboração e tudo mais, eu queria que você falasse se você teve também uma equipe, como é que você fez isso, porque são muitos relatos que eu vi no livro. Na verdade, isso tudo não aconteceu tão rápido, né? Mas tem mais de 8 anos, né? Isso. 20 anos, não sei. Aconteceram coisas há 20 anos. Quer dizer, né? Tem né? A sua vida em si, né? Exatamente. Coisas que acontecem desde quando eu era pequeno, estava lá em Brasília ainda, e até coisas que aconteceram há pouco tempo atrás. Um dos relatos que eu coloco aí até aconteceu comigo, né, durante um período complicado da minha vida, foi logo quando minha esposa estava grávida. Essas coisas foram norteando um raciocínio. E eu tenho muitos amigos de várias religiões, eu já frequentei várias religiões, então isso tudo foi norteando essas ideias
até que uma vez, eu conversando com um grupo de evangélicos, pessoas, gente boníssimas mesmo, amigos meus, Carol Azevedo mesmo é uma dessas pessoas, ela gostou muito do tema, só que ela me pediu que eu colocasse, ela falou assim, Capucci, tudo muito bacana que você está falando, mas tem como você colocar isso numa ordem cronológica para não ficar muito misturado? Eu falei, tem, eu vou tirar um tempinho e vou colocar isso em ordem. E foi aí que eu fui organizando esse quebra-cabeça, porque aí eu parti para várias outras pesquisas também. E isso tudo tem muito a ver também com a questão, um certo dia, eu olhando para o céu, tomando um café à tarde, eu vi um objeto voador não identificado, um OVNI, em formato de charuto. Isso também entrou dentro dessa pesquisa, porque eu precisava entender. Há pessoas que não acreditam, há pessoas que acreditam no fenômeno OVNI. Mas assim, partindo do princípio de que a gente acredita que isso existe, qual a relação disso com a nossa vida? Porque eles são seres que estão à parte no nosso planeta ou eles fazem parte do nosso planeta? Ou da nossa criação? Aonde está isso? E aí, relendo a Bíblia, né, depois que eu conversei com esses amigos evangélicos, eles até me falaram, Capucci, leia Ezequiel, você vai gostar muito. Eu não sabia do que se tratava, até porque eu não tinha lido ainda. E, aliás, eu não tinha lido a Bíblia dessa forma, eu já tinha lido algumas partes, já tinha estudado alguns pedaços soltos, né? São pedaços interessantes e tal, mas com relação a essas coisas que fundamentam esse livro, eu não tinha lido ainda. E aí eu achei interessantíssimo Ezequiel, e ele fala sobre algo que ele viu descendo do céu e tal, e com a visão antiga, né, dele, a gente percebe que ele, para mim, ele estava descrevendo um objeto físico descendo do céu, que ele chamou de Deus, a glória de Deus. E isso é o que deu o pontapé inicial para eu iniciar essa série de pesquisas que chegaram às outras pesquisas sobre o poder da nossa mente. E aí todo o objetivo desse livro nem é exatamente a questão ufológica. Ela só me deu um pontapé para que eu pudesse dar uma estudada. Explicar algumas coisas também, né? Porque você tem várias passagens que eu acho assim fantásticas, as passagens de Jesus, que às vezes a gente, com um olhar muito religioso, às vezes a gente até, eu pelo menos, né, sempre passei por cima talvez do objeto principal daquelas palavras. Por exemplo, quando ele diz, né, quando ele está lá em alto mar com os apóstolos e vem a tempestade, me chamou muita atenção ele acalmar a natureza e depois se virar para os apóstolos e dizer que ele já havia ensinado aquilo para os apóstolos e que ele não estaria aqui para sempre com eles. Então isso me chamou muita atenção, junto com outras passagens, onde para mim fica claro que ele veio ensinar a gente a ser como ele, não igual a ele, mas fazer as coisas que ele estava ensinando para a gente fazer. Então ele viu na gente capacidade de fazer essas coisas, né? Acalmar a natureza, e aí me lembrou, e eu acho isso muito interessante, me lembrou muito o meu bisavô, que ele tinha descendência de índios e chineses, e ele era um curandeiro. Minha avó contava muita história sobre ele, e dizia que ele... Mas você já deve ter ouvido essas histórias também. Aqui em Minas tem muito isso, né? Já fui em curandeiro. Ué, pois é, maravilha. Não, curandeiro não, é benzedeira. Benzedeira. Então, a benzedeira também tem essa, a mesma né? Coisa. Tem a mesma coisa. Ele fazia isso. Ele curava pessoas com lepra, ele rezava na chuva, para chover ou para parar. E ele
ele tinha capacidade de fazer uma oração e as cobras se juntarem lá num buraco para não atrapalhar a época de colheita e tal. E aqui em Minas, conversando com algumas pessoas, eu vi que tinha várias pessoas que faziam isso, contavam essas mesmas histórias, né? Então, assim, algumas pessoas nem pensam sobre isso, passa batido, fala, isso deve ser conto ou alguma coisa assim. Mas aí vem a palavra fé, que eu acho que é aí que entra essa questão de acreditar. Se eu tenho fé, e fé é o contrário de dúvida, se eu leio sobre a passagem de Jesus, eu tenho que acreditar nisso. Ou não acredito. Você tem duas escolhas, né? Então, para mim, a questão da fé é essa. Então, se eu acredito que Jesus veio ensinar a gente a realizar coisas, em determinado momento, ele falou, sois deuses, por que eu vou duvidar disso? Então, eu me torno, assim, um co-criador, um pequeno Deus nesse planeta, capaz de realizar coisas positivas que possam mudar a minha vida, com o intuito de que essas coisas possam mudar a vida das outras pessoas também. Então, esse é o norte do livro. O livro, na verdade, ele compõe, além do que a gente falou da pesquisa, né? Ele compõe, no caso, religião, ufologia e ciência, seria isso? Exatamente, esses três pilares. E aí você trabalha comparando e aproximando isso o tempo todo, né? O tempo todo a gente vai lá na Bíblia, a gente vai lá na Torá, a gente vai lá nos escritos dos sumérios, o Mahabharata dos indianos, buscando cruzar informações, porque, de uma certa forma, eu pensei muito nas pessoas que estão completamente descrentes. Pessoas que já ouviram de tudo, as coisas continuaram dando errado e elas acreditam que nada funciona e tudo é mentirinha. Pensando nessas pessoas, eu fui buscar mais dados, mais relatos na história, e se você for procurar nos livros, tanto dos historiadores antigos, como Plínio e vários outros de Roma, da própria Igreja Católica, aliás, do cristianismo e das outras religiões, você vai ver que essas histórias, você cruzando esses dados, você vai ver que são muito similares. Né? Você vai encontrar coisa na Torá judaica que tem muito a ver com o que diz os textos cristãos, mas você vai ver que isso também cruza com os sumérios muito, e você vê que tudo está relacionado. Tem muitas coisas assim interessantes que eu fui lendo, você deve ter visto sobre Gênesis, sobre os filhos de Deus. Inclusive, uma das partes que eu parei e até eu tentei refletir mais na questão de Gênesis, né? Quando você citou, né, a criação, né, do Éden, a criação do primeiro ser humano e tal, que você cita aquela palavrinha no plural, né? Pois deuses. Deuses. Né? A gente... Semelhantes a nós. A nós. Né? Aí, isso aí abre um precedente violento, né? Abre, exatamente. Eu acho que chega assim até abalar as estruturas se você for a fundo. Porque a base da nossa religião, aqui do Ocidente, é o monoteísmo, o Deus único. E logo de cara, no início da Bíblia, ele já coloca lá que vocês estão sendo expulsos porque se tornaram um de nós. Mas pera, quem são esses nós, né? Então, tudo bem. Acredito... E outra coisa é o seguinte, né? A árvore da inteligência, né? Então já existia uma inteligência. Existia um conhecimento, né? Que conhecimento era esse? Veio? E por quê? E por que era tão proibido aqueles seres descobrirem sobre esse conhecimento? E esse conhecimento tornariam eles parecidos com Deus.
conhecimento então era esse, né? E que era tão proibido assim, e proibido a ponto de colocar soldados. E uma outra coisa que eu achei muito intrigante também foi a questão de serem expulsos, aí vem colocar os soldados. Soldados armados, né? Até, de uma certa forma então, até quer dizer agressiva. que antes de existir as coisas já existiam soldados. Exato, né? Que eles chamam de querubins. E aí a gente volta lá no Ezequiel, que chama aqueles objetos tripulados que saem dessa nave, ele chama esses objetos de querubins, que eram umas rodas que giravam dentro de outras rodas e tal. E aí a gente fica naquela, esses querubins provavelmente eram os que guiavam essas rodas, não eram asas, e esses querubins estavam armados lá nos portões para não deixar esses seres voltarem para o Éden. Uhum. Isso tudo é intrigante. Eu vou ter o cuidado aqui de fazer meus comentários, gente, porque senão eu vou acabar falando coisas que tem no livro e vou tirar a sua curiosidade, mas assim, uma coisa que é muito importante dizer é que tem várias páginas no livro que são cópias, né? São cópias que você fez, né? De relatos. Sim. Que são sobre OVNIs. Então são vários, desde o início, né, do Antigo Testamento até próximo do que nós estamos agora. Exatamente. Com visões de OVNIs que foram relatadas de uma situação de um jeito ou de outra, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ir mais a fundo, porque uma coisa que me intrigou também é o seguinte, né? E eu até queria que você pensasse nisso na parte científica que você aprofundou também, por que as pessoas relatavam os OVNIs no passado com tanta dificuldade, né? Porque, eu vi uma imagem e tal, pode dizer, eu vi um objeto estranho, quer dizer, você não vê hora nenhuma uma descrição precisa, né? Eu vi um OVNI assim, assim, assado, eu vi seres de outros formatos, né? Até tem uma parte lá que você comentou que, né, que uns seres com, acho que não sei, 5 ou 4 cabeças. Não sei isso do Ezequiel. Do Ezequiel. Então, assim, para as pessoas entenderem que, na verdade, assim, existem os relatos, né? Como até hoje, né? Eu não sei se a gente pode também começar a pensar, né, que o acordo que existe para não se comunicar nada, né, já existia também, né? Porque se já tem guardas desde o início, então pode ser que já exista alguma coisa que vem de longe, né? De não poder ter esse contato. Isso é do bacana. Humano com o que não é humano. É bacana né, divagar sobre isso aí, porque realmente eu acho muito curioso. Você já deve ter visto alguma. Eu até coloquei no livro, mas a impressão não ficou muito boa. São várias obras de arte do século I, do século XI até o século XVIII, que retratavam alguns fenômenos que aconteciam nos céus. Eu até não coloquei todos, coloquei só 3 que eu achei mais interessante, mas são vários. E nessas obras renascentistas, você vê eles colocando discos voadores, mas discos voadores como a gente costuma ver nos filmes, no céu para simbolizar Deus. Então, isso para mim é muito profundo, porque o que no século XV eles estavam sabendo, que a gente ficou meio perdido no caminho e veio descobrir agora nesse século, né? Então, voltando à sua pergunta, no caso de Ezequiel, qual conhecimento Ezequiel tinha para poder descrever aquilo que ele estava vendo, né? Ele conhecia cabra, boi, gente, nem vidro eles não conheciam, o metal que eles usavam ainda era muito arcaico, não tinha as ligas que tem hoje, mas, né, era o bronze. Então ele viu aquilo, ele tentou, logicamente, eu acredito que se eu estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa, ou talvez teria desmaiado, mas ele foi até muito mais forte que eu, e ele viu aquela coisa enorme saindo do céu, no meio das nuvens, e aquilo desce próximo à terra, e daquilo sai um monte de outras coisas voando entre si e se comunicando com ele.
E aí que é interessante que você volta lá em Moisés e vê que coisas parecidas aconteciam também. Inclusive, eu até não coloquei no livro, mas que é um detalhe muito importante a ser estudado, que é a questão da Arca da Aliança, onde Deus pediu para Moisés construir uma arca de madeira revestida de ouro, e na tampa também teria que ser revestida de ouro, com 2 querubins voltados um para o outro, onde dali sairia a comunicação. Quando ele precisasse se comunicar com Deus, ele teria que fazer um ritual ali, e ele teria comunicação como se fosse um radiocomunicador, alguma coisa assim. Ou seja, é um aparato tão preciso, porque na Bíblia descreve o tamanho exato, tantos côvados por tantos não sei o que tinha, né, as medidas da época, sei lá, acho que 1 metro por 1,5 metro, por 70 de altura, se eu não me engano, com hastes que teriam que ser seguras por uma parte de ouro. E eu acredito que a madeira seria um isolante, porque me parece que se você se aproximasse daquilo sem a preparação correta, você poderia ser queimado. Então você vê que, e outra, não era algo espiritual, era uma coisa física, muito física, por sinal. Parecendo que tinha uma tecnologia lá. Exato, parecia né, tipo assim, olha, eu vou te ensinar a fazer um celular, e aí quando você precisar de mim, você dá um toque e te gente, olha, você que está pegando o programa agora, nós estamos falando deste livro aqui, que é o lançamento que o Caput fez recentemente, né, O Poder que o Universo Te Deu. O interessante é que o que nós estamos falando aqui, ele relatou, né, ele colocou as cópias aqui, e você pode fazer uma pesquisa profunda. Você pode vir aqui e falar assim, olha, ele está falando de Ezequiel, tal, e você pode pegar o versículo, né, o parágrafo, ir lá e conferir. Se você quiser, você pode pegar o versículo todo e ler para você entender, né. Outros livros também, que não são só, né, da Bíblia, você pode pegar e pode ir lá e comparar. Então, na verdade, é o seguinte, ele coloca vários relatos, faz um comparativo, né, para que você possa entender o que ele está falando. Na verdade, ele pode até ter tirado as conclusões dele, como você vai tirar a sua. Né? Exatamente. Mas o que ele está colocando aqui é a história do mundo todo, principalmente na questão de religião e grandes fatos na área da ufologia. Diga-se de passagem, a ufologia é um grande mistério para muitas pessoas. Tem gente que tem medo de falar de ufologia, né? E isso é um assunto muito profundo, que dá vários programas aqui que a gente poderia estar falando sobre ufologia também, né? Mas, Júnior, tem uma parte que você define basicamente as espécies, né? Não sei se eu falaria espécies, né? Os extraterrestres que parece que vieram aqui na Terra, né? Que são conhecidos ou que visitam, que não visitam. Que você falasse um pouco deles também, para dar uma luz, né, para quem está nos assistindo, para despertar um pouco mais a sua curiosidade. Se não me engano, você colocou 5, né? Acho que foi 5 ou 6, que são provavelmente aí, né, para quem é mais esclarecido, as raças de extraterrestres que sempre tiveram contato com a Terra. Agora recentemente o Pentágono liberou algumas imagens e afirmou que são imagens de OVNIs. Eu tive acesso aos relatos do FBI. Existe eles liberaram e eu baixei todos os documentos do FBI que falam sobre OVNIs, e tem coisas assim muito interessantes. Então não é viagem da nossa cabeça, é o FBI e o Pentágono afirmando que eles existem. Então nós não estamos partindo de um princípio vago. Apesar disso... Deixa eu só fazer um parêntese rapidinho aqui sobre essa questão. Eu não quero que te separe no seu raciocínio, não. Gente, mas você viu que ele citou o FBI, né, e o Pentágono. A gente está vendo agora, nós estamos descobrindo que não é só os Estados Unidos que se interessa por esse tipo de coisa e que pesquisa esse tipo de coisa e que está avançando nesse tipo, né, de pesquisa, né? Nós temos aí principalmente hoje a China, né, que inclusive, né, mandou nave, né, para o lado escuro, né, o lado oculto da Lua, e já mandou também, está lá em Marte e em outros planetas,
e está lá fazendo as suas pesquisas, inclusive produzindo grandes filmes, né? Eu inclusive ia assistir um filme chinês que fala sobre o Sol, né? Que o Sol ia esquentar demais e que a gente teria que mudar o planeta de lugar. É uma loucura o filme chinês. Mas assim, com uma pesquisa muito avançada e com muita informação também na área da ufologia, né? Eu só estou fazendo esse parêntese porque senão fica parecendo que é só os Estados Unidos que estudam tecnologia. Sim, exato. Até quem eu ouvi a primeira vez falando, eu ouvi uma palestra do ministro da Defesa do Canadá, Paul... Eu esqueci o nome dele. Paul... E ele descreve, ele teve um acesso aos documentos do Pentágono, ele trabalhou também no Pentágono, e ele e o premier russo, eles estavam forçando muito os Estados Unidos a liberar logo porque todos os países têm seus registros. Mas me parece que existe um acordo internacional para que ninguém libere essas informações, para que não haja caos. Acho que as pessoas, elas, mesmo porque, quando o Pentágono afirma que existem OVNIs, e que eles já tentaram se aproximar deles, e eles não, a nossa tecnologia está infinitamente atrás deles, significa que nós não temos como combatê-los, caso eles fossem hostis. Então, talvez essa vulnerabilidade pode acarretar para o planeta inteiro uma sensação de insegurança muito grande. Mas, acho que isso seria para as pessoas que não estão a par, talvez, dessa história toda e que, de repente, essas criaturas são as que nos criaram. Então, eles não são hostis. Talvez os Estados Unidos pudessem até criar uma campanha, eu acredito que isso deve estar começando agora, uma campanha para fazer uma propaganda de que esses seres são hostis, para liberar verba para armamento. Se não me engano, Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos de 1984, ele falou na ONU, depois que ele viu um OVNI, ele estava no Air Force One, né, lá no avião presidencial, ele avistou uma série de OVNIs e ficou extasiado com aquilo. E ele acreditou que aquilo poderia acarretar numa guerra espacial. Tanto que aí ele criou o projeto Guerra nas Estrelas daquela época, né, dizendo que eles queriam combater armas russas, mas era mentira. E aí ele foi na ONU e afirmou que era muito bom que o mundo se preocupasse com uma possível intervenção hostil de extraterrestres. Todo mundo achou que ele estava divagando, que ele estava ficando maluco, mas ele tinha realmente visto. Bom, então a gente tem o premier russo, o primeiro-ministro da Defesa do Canadá e a ex-presidente do Banco Mundial, todos três afirmando que o planeta é visitado e que há seres infiltrados na política, principalmente na economia mundial. Existem seres reptilianos, seres greys e várias raças que eles descrevem, e que poderia cada um ter um tipo de intenção diferente do outro, mas acima deles todos, talvez a raça que nos criou e que estivesse nos protegendo de tudo. Eu digo talvez porque essa informação concreta eu não vou ter para poder passar. Eu sei que essas pessoas são muito mais gabaritadas do que eu, são pessoas de cargos importantíssimos, que têm seus plenos, sua plena capacidade mental. Então, acredito que são três pessoas de países diferentes, França, Rússia, Canadá e agora o Pentágono, afirmando a mesma coisa.
Num dos relatos do Pentágono, que me chamou muita atenção, eles falam que eles conseguiram entrevistar um ser de 1947 que caiu lá no condado de Roswell. Me parece que eram 6 seres e só 2 ficaram vivos. E eles relatam, isso é documento secreto que era secreto, né, do FBI. E diz que alguns desses seres não são de outro planeta. Eles são descendentes da raça humana de uma época futura que vem nos estudar. E às vezes até evitar que nós façamos bobagem, que possa complicar o futuro. Se você for assistir no YouTube, a gente vê que em todas as catástrofes do planeta, você vai ver sempre um OVNI presente. Aí alguns podem falar, então eles estão causando isso. Não, eu acredito sim que eles vêm estudar para evitar que isso no futuro possa piorar. Então eu acredito assim, de verdade, que você lendo o livro, até um certo ponto você pode até achar que eu estou dizendo que Deus não existe, que existem extraterrestres que nos criaram. Mas não é isso. Lá no final a gente vai entendendo as diferenças entre quem criou a raça humana e quem criou tudo. Isso é importante, porque aí você vai começar a acreditar em você mesmo. Isso é importante. Eu acho que essa é a grande lição, a grande missão do livro. É dizer o quanto nós temos capacidade para transformar o meio em que nós vivemos e nossa vida em geral. Você relata algumas coisas sobre a questão das religiões. Você acredita que as religiões, elas fecham muito os olhos das pessoas? Porque está tudo lá na Bíblia. Por que a pessoa não conseguiu ver? Exatamente. As religiões, elas são organizações não governamentais. E essas organizações, elas têm as suas metas. Eu acredito assim. Passei por várias delas, aprendi muita coisa importante em todas elas. Mas infelizmente, você pode perceber em todas as religiões, todas elas, você vê que você não pode fugir muito a certos parâmetros, a certos dogmas. E a gente não sabe exatamente quais são essas intenções, o porquê disso. Mas às vezes fica muito claro que perder fiéis não é um bom negócio. E muitas vezes, alguns desses líderes religiosos, eles usam o templo deles como se fosse um negócio lucrativo. Então, quando você vai lá na morfologia da palavra igreja e vê que igreja não significa templo e que você não precisa estar num templo para você se conectar com o alto, você não vê um desses líderes religiosos falando sobre isso. Se você chegar para ele, eu duvido muito, talvez, não todos, lógico, mas muitos deles não gostariam de saber que você não precisa da igreja dele para você se conectar com Deus. E certas coisas que estão nesse livro não são ditas. Por exemplo, as passagens onde Jesus diz que nós somos capazes de fazer coisas que ele ensinou, poderiam ser ditas nos cultos, nas homilias. Poderiam dizer, você não precisa estar aqui o tempo todo, você não precisa ficar dizendo palavras aleatórias o tempo todo para você se conectar com Deus. Você precisa sentir Deus. E você só vai conseguir realmente se comunicar, a sua oração só vai conseguir sair desse teto se você se arrepiar de verdade. Se você fizer aquele frio na barriga e sentir que está realmente conversando com uma pessoa.
Então, se você ficar lá recitando palavras aleatoriamente, por obrigação, você não fez nada. Verdade. Né? A gente precisa vibrar, sentir. né? Você tem que vibrar. Tem que vibrar, exatamente, essa é a palavra. Ô Capucci, agora tem uma outra questão que eu observei, que você basicamente fala pouco nela. É a palavra mal, né? Porque eu acho que desde quando, né, expulsaram, já se colocaram soldados, né? Então quando se coloca soldados é que é para proteger de alguma coisa. E durante toda a humanidade, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê muitos atos de maldade, né? A gente vê muito o ser humano ser mal com, né, o seu semelhante, né? E você vê também algumas passagens. Vou citar aqui, por exemplo, uma parte que parece que as pessoas estão indo para atravessar o mar, né? Uhum. E eles ficam com raiva, né? Ficam chateados e começam a falar mal de Deus e tal. E aí Deus vem e manda serpentes que grande parte deles acabam morrendo, né? Uhum. Quer dizer, o mal esteve presente ali também. Pois é, É um castigo. Tem muitas passagens no Antigo Testamento bastante complexas. Muita guerra, tem muita briga, tem muita disputa. Tem uma passagem que eu acho tão estranha, mas assim, é polêmica demais, que é a questão do Ló com as filhas dele. Ele se utilizou de incesto. Lá diz que depois que eles saíram de Sodoma e Gomorra, eles foram para uma caverna e tiveram que ficar escondidos lá nessa caverna por um tempo. E aí uma filha combinou com a outra de seduzir o pai para terem filhos. Não é uma coisa muito natural para os dias de hoje, não sei. Assim, elas deram vinho para o pai, embebedaram o pai e tal, é uma coisa muito estranha. E coisas estranhas tem demais para todo lado, que assim, eu não sei, aí agora a gente está fazendo uma coisa reversa, né? A gente estava tentando entender a visão de Ezequiel, agora a gente usando os nossos conhecimentos de hoje. Agora, entender o que acontecia com certas pessoas, a gente teria que entender com a cabeça deles e não com a nossa, talvez. Por exemplo, está escrito nas tábuas da lei, não matarás. Mas aí Deus matou o filho do faraó. Deus afogou o exército do faraó também. E por aí vai. Então, assim, eu não sei, eu não gostaria de questionar essas coisas. Isso vai muito além. Então, pois é, mas é porque eu te questionei, porque eu não vi a palavra mal hora nenhuma, né? Seu livro é muito para cima, né? Vamos lá, E o mal existe. Existe. Em se tratando, isso é muito importante, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Porque uma das coisas mais importantes da lei da atração, e a gente vai lá onde Jesus diz que Deus não é mau, porque se ele fosse mau, por exemplo, vocês que são pais, se seu filho te pedisse pão, você não daria uma serpente. Imagine Deus que é bom. Então, e aí ele diz, né, pedi e obtereis. Esse é o assunto principal do livro, que é a lei da atração. E a lei da atração nos diz o seguinte: o que você pensa é o que você atrai. Se você pensa coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você pensa coisas ruins, você também vai atrair. Por mais que você não queira, digamos, se você fala, odeio o fulano, você está atraindo a energia desse fulano para você. Se você diz, eu odeio o calor, você está trazendo... Fechando as portas, né, do calor. Além de fechando as portas, você está atraindo mais calor para você. Não adianta você espraguejar nada. Então, assim, é importantíssimo ser colocado isso. Essa é uma das missões do livro, uma das coisas que o livro diz. É que a gente deve controlar a nossa mente, para que a gente não atraia para a gente o que a gente não quer. E até atrair as coisas que a gente quer é até mais difícil do que a gente não quer. Você atrai facilmente o que você não quer.
E aí a gente volta lá na Bíblia, você volta lá em Jesus, quando o Pedro, ele chama Pedro, ele estava caminhando sobre as águas e chama Pedro. Na hora que Pedro duvida, Pedro afunda. Esse símbolo é muito importante para a gente lembrar que quando você quer muito alguma coisa, e essa coisa é muito importante para você, se no meio do caminho você tiver alguma dúvida, você vai afundar igual Pedro. Então é importante que você queira atrair algo. E para você atrair esse algo, diferentemente do que eu já li em vários livros de autoajuda, é importantíssimo a gente lembrar que existe alguns detalhes para que você consiga. O merecimento é uma dessas coisas, mas a outra coisa mais importante é se aquilo vai ser bom mesmo para você ou não, porque às vezes a gente quer muito uma coisa. Mas ali na frente aquilo pode te dar um resultado muito pior. Então não adianta você reclamar agora, você tem que agradecer por não ter conseguido às vezes. Né? Então eu cito no livro uma parte que eu gosto muito de falar sobre isso, eu sempre lembro disso quando eu fico com muita raiva de algo que deu errado, que é quando o pai de família reúne a família toda para ir para a praia e tal, e naquela euforia toda, né, enche o carro de coisa para poder sair e percebe que o pneu está furado. E aí ele começa a espraguejar, e não sei o que, não tinha o que fazer, ele liga o rádio do carro e escuta a notícia de que lá na rodovia por onde ele ia passar aconteceu um acidente horroroso, onde ele poderia ter sido prejudicado ali. Então, você às vezes não conseguiu agora uma coisa imediatamente que você precisa muito, é importante você lembrar que há um local. E aí a gente entra na questão do Tesseract, né? Há um local na outra dimensão que é capaz de realizar tudo que você precisa, sabendo exatamente a hora certa e quando você vai realmente precisar de ter aquilo nas suas mãos, ou perto de você, ou na sua vida. Então a gente tem que ter a humildade para aceitar as condições que a gente está no momento, porque elas são para o nosso bem. E evitar de pensar no mal. Por isso o livro evita muito de falar sobre o mal. Porque na verdade você atrai o que você pensa, né? Mas aí para quem vai ler o livro, gente, eu recomendo mesmo que você leia, entender também como que ele vai colocar isso em prática. Eu acho que é muito importante você falar para o nosso telespectador aqui sobre as dimensões que você colocou. Porque Exato. Você falou aí, né? Você falou aí uma palavra que muita gente nem sabe o que que está numa outra dimensão, e eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, porque, ô Júnior, vamos colocar um exemplo aqui, né? Se a gente pudesse desenhar, ou se a gente pudesse colocar isso mesmo como físico, se você vê os níveis, né? Porque a gente fala, por exemplo, poxa, uma pessoa que é de alguma religião, ela vai fazer uma oração. Se ela está fazendo oração, ela está fazendo como se ela estiver fazendo um pedido, ela está conversando com alguém, né? Uhum. Mas ela não está conversando com uma voz, ela está conversando com algo. Com algo. E como? Quem está falando, quem está ouvindo, como que está, onde que está. Se imagina se isso fosse físico, né? Se eu fosse desenhar isso. Então, assim, é muito importante, porque senão, se você começa a destrinchar certas coisas, né? Você disse, por exemplo, que a gente tem seres diferentes, em níveis diferentes, então a gente pode ter seres também invisíveis, comunicações invisíveis. Já vi falar sobre intervenção no seu sonho, intervenção no seu pensamento, né? Então, assim, você, por exemplo, eu vou fazer uma oração porque a pessoa está doente, então, gente, vamos pedir todo mundo oração para aquela pessoa. Exato. Então, se você for colocar isso no plano físico, vai dar um negócio muito bonito, né? Uhum. Mas então, assim, é por isso que eu acho importante falar sobre esses níveis que você colocou, que eu acho que ele explica um pouco, né? Como Sim. que você vai sair do seu corpo, como Exato. que você vai fazer essa transposição desse pensamento positivo, dessa energia que está, né, envoltando a pessoa. Então, nós vivemos num plano tridimensional e a gente sempre ouviu falar, vamos assistir um filme 3D. E
Esse 3D significa uma coisa até muito simples. Qualquer objeto aqui no nosso meio, ele tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, esse vasinho de planta aqui, por exemplo, eu sei que ele tem altura, eu estou vendo que ele tem largura e estou vendo que ele tem profundidade. Assim somos todos nós. Mas existem outras dimensões. Existe o plano da bidimensionalidade, que o livro até explica, que é um experimento muito interessante. Até Carl Sagan também já falou sobre isso. E é muito interessante você tentar pensar da seguinte forma, e é assim que a gente deve talvez entender como é que funciona eles que estão na outra dimensão. É a questão da planolândia, né? Vamos imaginar aqui uma cartolina, onde você recortou papéis triangulares, outros circulares, outros em forma de quadrado, e esses são seres que caminham nessa cartolina. Esses seres só enxergam para frente. Eles nunca viram o que tem acima deles, porque isso seria a altura. Eles não têm altura, eles só têm largura e profundidade. Então eles só esse plano. Eles nunca viram o que tem acima deles. Para eles não existe. Eles nunca viram, e muita gente também pensa dessa forma: se eu nunca vi, não existe. Então, um certo dia, uma pessoa da terceira dimensão, de pé, observando todo esse... Imagina um tabuleiro de damas, né? A pessoa está do lado de cima e observando o andamento ali desses seres. E ele vê que ali na frente tem um engarrafamento, porque de cima você consegue ver, mas não de baixo. Imagina que você está numa rodovia, você está na BR-040 e a 500 metros à sua frente, você não está enxergando, 1 quilômetro na sua frente, você não está enxergando, mas tem uma batida muito grande. O que nos avisa hoje que existe uma batida muito grande? Algo que está lá em cima, que é o satélite, né? Através do GPS, ele informa a pessoa do rádio, e tal, ou o helicóptero, seja lá quem for, mas é quem está de cima. É o mesmo caso dessa planolândia. Então, imagine que eu estou aqui vendo essas figuras todas aqui, né, caminhando com suas vidas, mas lá na frente tem um engarrafamento. E eu viro e converso com uma dessas, com um triângulo, por exemplo. E eu falo com ele: o senhor triângulo, não pegue esse caminho aqui, porque está engarrafado lá na frente. Pegue o outro. E ele resolve me escutar. Quando ele chega na casa dele, o senhor quadrado chega para ele e fala: rapaz, só cheguei agora porque tinha um engarrafamento muito grande lá na frente. E ele fala: rapaz, minha intuição funcionou. Mas era o quê? Nós, da terceira dimensão, observando os da segunda. Então imagine agora que nós, aqui na terceira dimensão, não conseguimos, nós não temos capacidade para enxergar os seres da quarta, quinta, sexta e por aí vai. Mas eles têm capacidade de enxergar até dentro da gente. Eles conseguem ver todas as nossas veias, hemácias, coração, fígado, pulmão. Eles enxergam a gente por dentro e por fora. Por quê? Porque eles têm essa capacidade. Porque a quarta dimensão, a nossa figura na quarta dimensão não tem exatamente essa aparência. A gente está desmembrado para eles. Eles conseguem enxergar por dentro da gente. Assim como se eu olhar o senhor círculo ou o senhor quadrado de cima, eu vou ver dentro dele. É meio confuso. Mas vamos lá, essa quarta dimensão, ela tem uma representação gráfica chamada de Tesseract. E para quem já assistiu os filmes da Marvel, Os Vingadores, por exemplo, o grande objeto de desejo do Loki, irmão do Thor, é o Tesseract. E eu até pouco tempo atrás não sabia dessas coisas. Eu assisti o filme achando que aquilo ali era um quadradinho brilhante, interessante. Mas eles ali já sabiam dessa história toda e já tinham esse conhecimento, então a gente até começa a assistir os filmes com outros olhos e vê que não tem, algumas coisas não são tão bobinhas quanto a gente imagina. Porque essa quarta dimensão, vamos lá, ela funciona... as pessoas ficavam tentando imaginar o que seria a quarta dimensão.
Se a gente tem altura, largura e profundidade, a quarta dimensão poderia ser o quê? O som? Não, não é o som, porque o som também faz parte da terceira dimensão. Então eles ficavam pensando, ninguém sabia exatamente o que era. Mas é muito óbvio, por tudo que a gente estuda nesse livro, que a quarta dimensão é a dimensão do amor, do sentimento. Os seres que habitam a quarta dimensão, eles não têm matéria, eles são sentimento. E é difícil você imaginar o que é sentimento, mas o sentimento existe. E você só realiza as coisas a partir dele. Então, para nossas coisas aqui na terceira dimensão funcionarem fisicamente, você tem que primeiro jogar para o lado do sentimento para que ele retorne fisicamente. E é importante a gente ter essa noção, até mesmo para saber como nos comunicarmos direito com quem a gente quer conversar, o que a gente quer pedir. É Deus. Beleza, que seja Deus. Mas, para você chegar nele de verdade, e aí Jesus fala sobre isso na Bíblia o tempo todo. Quando ele fala, amai-vos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas, a palavra-chave dessa frase é amor. E sem amor você não consegue fazer nada mesmo. Você vira um robô e aí você não vai passar da tridimensionalidade. E as coisas não vão funcionar direito. Quando você coloca, é como a mãe diz, né? Que tempero é esse que você coloca, que é tão maravilhoso, mãe? É amor. Mas é verdade. O prazer dela em saber que aquilo vai satisfazer os filhos é tão grande que aquilo arrepia uma mãe, aquilo causa um frio na barriga, e não importa o que ela colocou ali, vai agradar todo mundo. Quando você faz um trabalho e o seu trabalho agrada as outras pessoas, às vezes uma pessoa, vamos na música, por exemplo, né? Você ouve certos cantores. Eu dou muito exemplo de Michael Jackson, porque eu gosto mais de Michael Jackson, então eu vou lá. Na época, você tinha Prince e tinha Michael Jackson. O Prince tocava 38 instrumentos. Eu não sei quantos o Michael Jackson tocava, mas o Michael Jackson fazia tudo com muito amor. O Prince talvez tecnicamente fosse melhor do que o Michael Jackson em tudo. Só que o Prince não tinha capacidade de arrebatar as multidões como o Michael Jackson teve. Porque o Michael Jackson fazia tudo realmente com muito amor. Ele não calculava valores. Os valores vinham, e vieram muitos. Mas e aí eu vi uma entrevista dele dizendo que o objetivo dele não era nem a música. Era poder ver o sorriso no rosto das pessoas e levar o dinheiro dele, que, se eu não me engano, ele doou mais de 480 milhões de dólares para instituições de caridade, e não foi como objeto de propaganda, porque muitas delas só descobrimos depois que ele morreu. E não é só ele, lógico, eu porque sou fã dele, mas existem outras, várias outras pessoas, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e por aí vai. Todas essas pessoas agiram com amor, mas o amor no princípio da palavra. Então, é disso que nós estamos falando, quando a gente fala de Tesseract, quando a gente fala de quarta dimensão, quando a gente fala de nos conectarmos com o alto, é quando você sente o arrepio. E aí você realmente conversou com Deus. Eu só quero registrar que eu até ia fazer uma pergunta sobre a palavra, que eu falei da palavra do mal, né? Sim. E eu ia fazer a pergunta sobre o amor, mas você acabou citando, porque eu não achei ela tão explícita como na entrevista, então eu acho que para nós foi um ganho enorme na entrevista você ter explicado isso, porque não está explicado dessa forma no livro, mas né, fica esse registro aqui. E para a gente fechar, né, nós falamos aqui já de religiões, falamos da Bíblia, falamos né, dos extraterrestres e falamos também né, dessas dimensões, né? Mas aí tem a questão quântica, que você não pode deixar de falar também, tem também aquele exercíciozinho né, que você coloca no livro, que as pessoas vão ter que ler para ver os exercícios. O exercício né? São 9 exercícios, vocês vão ter que ler. Mas, assim, tem um experimento que foi feito, esse eu acho incrível, e ele comprova tudo isso que a gente está falando. Eu acho que isso é interessante, porque a fé, quando ela é raciocinada, ela é muito mais poderosa. E como que eu vou ter certeza de que
a minha mente é capaz dessas coisas. Então foi num experimento, chamado o experimento da fenda dupla, que eu acho super interessante. Os cientistas fizeram o seguinte: imaginem uma placa metálica onde você tem dois rasgos paralelos, como se fosse o número 11. E do outro lado desse rasgo você tem uma placa sensível. Ou seja, se algo atravessar essa placa, ela vai registrar. Então você tem ali um aparelho que dispara um feixe de elétrons. E elétrons faz parte do átomo. Eles disparam esse feixe de elétrons através dessa placa com esses dois rasgos. E esses feixes, os que atravessam, eles sensibilizam essa placa, onde, quando eles não estavam observando, a placa ficou marcada com esses dois rasgos, parecidos com os que estavam na chapa da frente. Ou seja, quando os cientistas não estavam observando, o feixe de elétrons atravessou a primeira placa, que estava vazada, e essa sensibilizou, foi parar na placa de trás com o mesmo rasgo. Imagine que você pegue uma latinha de spray, tinta spray, e você tem uma tela vazada aqui na sua frente. Se você aplica o spray, do outro lado você vai ter praticamente essa figura, né? É isso que eles fizeram. Porém, quando eles foram observar, fazer o experimento observando, os elétrons não se comportaram mais como partículas, eles se comportaram como ondas. E aí o que chegou do outro lado não foi dois rasgos desenhados, foi um borrão. Porque eles, em efeito de ondas, eles borram, eles não se fixam como as partículas. E o que eles entenderam disso? Que os elétrons se comportam de forma diferente de acordo com o que você observa, ou de como você observa, ou de como o seu cérebro está pensando. Isso é importante porque tudo no nosso mundo tridimensional é feito de elétrons. Tudo contém elétrons, mesa, tapete, luzes, tudo. Ou seja, o nosso cérebro é a parte pensante dessa história e os elétrons são a parte que obedece à parte pensante. Então, de acordo com o que você pensa, é como você faz o ambiente reagir. Por isso que o que você pensa, você atrai. Porque dependendo de como você está pensando, os elétrons estão se comportando. Então é muito bom observar a forma com que a gente pensa, como a gente acorda, levanta. Muitas pessoas já levantam xingando o calor, já xingando o passarinho, xingando tudo. E é impossível ter um dia bacana e um mês legal, uma vida interessante. Assim não dá, né? Então, se você já procurar observar, não é ser aquela pessoa pastel, né? Você fala assim, poxa, que droga, dá até raiva de ficar perto de fulano, para ele tudo são flores. Não é exatamente isso, mas é sim um exercício de poder ver que existe lado positivo em tudo. E que se não há um lado positivo, se tem alguém que não está agindo de forma positiva, anule essa pessoa com a sua mente. Tente anular essa pessoa, pense, se você lembrar nessa hora que você move esses elétrons, você vai afastar essa pessoa de perto de você, ou você vai melhorar o campo vibracional dessa pessoa. Então você tem essa capacidade, você é o ser pensante. Se você é o ser pensante, haja com o seu pensamento em prol de você e do ambiente. Porque se tem essa pessoa negativa, né, que entrou no ambiente ali do seu trabalho, da sua casa, se você começar a mentalizar essa pessoa se melhorando,
Se o seu tom de voz for diferente do dela, você vai obrigar ela a baixar o dela. Com o tempo, você vai acabar, de repente, mostrando para essa pessoa que ser positivo é melhor do que ser negativo. Então você tem esse papel importante. Se o mundo... existe um experimento que alguns monges budistas fizeram em Washington, na época que Washington era a capital mais violenta do mundo. Fizeram um experimento com 64 monges durante um mês. Durante um mês, esses monges ficaram em estágio lá de oração, não sei exatamente como é que chama, mentalizando positividade, e incrivelmente a criminalidade ela diminuiu, acho que 48%. É um dado muito importante. Depois do experimento ela foi voltando ao normal. Ou seja, algo realmente aconteceu naquele ambiente. Se existissem mais pessoas pensando dessa forma, controlando seus pensamentos, tenho certeza que o mundo poderia já estar bem melhor. E pode ser aí que as raças mais evoluídas que a nossa provavelmente já devem ter descoberto isso e já devem usar isso de uma forma muito mais fácil do que a gente, mesmo porque a nossa raça só usa no máximo 5% do cérebro, e esse 5% é usado talvez pelos mais inteligentes da Terra, talvez Einstein e por aí vai, não por mim, né? Mas é importante saber que se a gente tem essa capacidade hoje de pelo menos uns quase 5%, a gente deve usar essa capacidade ao máximo, porque o restante está sendo observado pelos seres que nos ajudam. Então, você faz o seu... faça a tua parte que que o céu te ajudará. Acho que é mais ou menos isso. Você faz a sua parte da melhor forma possível, usando o coração, o amor. E o restante vai te retornar, pode ter certeza. Isso é fé. Isso aí. Capucci, como fazer para adquirir o livro? Muito bem. Hoje eu posso dizer, ontem eu tive a resposta concreta de que ele já está na Livraria Leitura aqui em Sete Lagoas. Se eu não me engano, o valor dele é R$36. E eu vou fazer uma noite de autógrafos no dia 28 agora, que a pandemia já deu uma melhorada boa, né? Acredito que já não vai mais causar tanto problema. Então, dia 28, eu acredito que 7h30 da noite, às 19h30, na Livraria Leitura, lá no shopping, eu vou fazer uma noite de autógrafos. Se você quiser adquirir o livro, retornar lá na noite de autógrafos, eu vou ter o maior prazer em fazer uma dedicatória bem bacana para vocês. Via internet é possível comprar? Pela Amazon, pelo site da editora Chiado Books. São vários, mas se você digitar no Google O Poder que o Universo Te Deu, você vai ter lá várias opções de compra, bem fácil. Eu também tenho uns exemplares lá em casa ainda, se alguém quiser ligar para mim, Capucci, ou quiser mandar um e-mail. É só entrar conosco WhatsApp. Aqui, nós temos o nosso contato aí também. Entra em contato, isso. Que a gente pode, né? Você às vezes está nos assistindo fora de Sete Lagoas, pode entrar em contato conosco, né? Que a gente faz esse intercâmbio aí, né? O problema é você ligar a gente demais. Tá certo. Se for algum extraterrestre também, nós vamos encaminhar. Eu não teria problema, se quiser me dar uma voltinha aí, eu até aceito, me deixando aqui de volta. Inclusive, eu acho que esse livro aqui é um divisor de águas para certas pessoas. Eu acredito que seria até algo a ser mais bem explorado, porque é uma nova forma de ver tudo que estamos aí ao longo dos anos, né? Eu acho que é lógico que, né, para os mais os especialistas, né, talvez Sim. tenha algum questionamento, mas Sim. aí eu acho que
juntando com você, com outras inteligências aí, a gente poderia explorar um pouco mais esse tema que Sim. une religião, ciência e ufologia, né? Ufologia, exatamente. Ciência, religião e ufologia. E apesar de que também tem um pouquinho de tecnologia aqui dentro que nós não falamos hora nenhuma. Mas a pessoa vai ler. Mas assim, a intenção realmente é um livro de início, de iniciante. Ele serviu para mim em vários momentos da minha vida, eu coloquei ele em prática. Vou ser sincero, às vezes eu esqueço. Minha esposa hoje estava me lembrando, você está esquecendo daquilo que você escreveu lá e tal. Eu falei, não, rapaz, está certo. Mas a gente também nunca sabe exatamente até que ponto é a gente que escreve, até que ponto alguém quis que fosse escrito. Eu vou te falar a verdade, muitas vezes eu lendo o livro, foi eu mesmo que escrevi isso aqui? Não acredito, porque mas foi escrito. De onde que eu tirei isso? De onde é que eu tirei isso? Aí Ô Capucci, muito obrigado, viu? Desejo sucesso tanto na venda como nos próximos livros, que eu acredito que você não vai parar só nesse aqui, você já deve estar escrevendo mais também. Tem, né, todo o potencial para escrever novos livros e também na sua área de produção, né? Muito sucesso para você, te agradeço pelo carinho, por atender esse chamado nosso aqui. Eu agradeço de coração mesmo, é muito importante divulgar o livro, é importante que essa mensagem seja repassada. Obrigado demais pelo carinho desse convite e estou sempre à disposição. Obrigado a vocês que estão assistindo. Isso aqui é um presente para vocês, é só para dividir mesmo com vocês. Gente, tem um livro que chama The Secret, né, o segredo, né? Na verdade, grande parte do segredo está aqui, ó. Verdade. Viu? O poder que o universo te deu. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.